Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, irmãos e irmãs, que nos acompanham para mais uma reflexão. Vamos iniciar com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para melhor nos iluminar para essa reflexão, vamos então ouvir a palavra de Deus. A leitura é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 ao 9. A conversão de Saulo. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem adeptos ao caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouvia a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que essa palavra do Senhor nos ilumina para esta reflexão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a reflexão de hoje nos chama a atenção nessa ida de Saulo. E na estrada acontece esta presença do Senhor, que vem como essa forte luz, e Saulo cai do cavalo. Saulo cai, quando levanta não enxerga mais nada. Ou seja, Saulo precisava enxergar uma luz além. Saulo se encontrava na sua frente um momento de conversão, um pedido do Senhor. E Saulo então pergunta: O que queres, Senhor? E o Senhor então fala com Saulo sobre Ananias, que estava inclusive intercedendo por ele. E nós percebemos que esse encontro de Saulo com Ananias acontece aí a conversão de Saulo. Na verdade, Saulo era um soldado que perseguia os irmãos. Ele recebia a ordem do sumo sacerdote e fazia isso com muito bem feito. Perseguia mesmo. Usava a espada, decepava cabeças das pessoas e perseguia a igreja do Senhor Jesus. A igreja que ele mesmo pregou, que o próprio Jesus, antes de ser crucificado, antes de morrer. E Saulo então
neste momento que Saulo cai do cavalo, brilha para ele a conversão, brilha para ele uma luz de salvação. E Saulo então muda de atitude, muda de vida. Meus queridos irmãos, nessa reflexão, nós percebemos que Saulo aí então muda a situação dele. O caminho de Damasco, certamente, perseguindo os cristãos, Saulo tem um encontro com o Senhor. A luz que o atinge faz com que ele caia por terra. E uma forte voz fala dentro de si: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento ele faz uma profunda experiência do encontro com Cristo, com o Senhor ressuscitado. A partir daquele momento se abre para ele a fé, impondo a si mesmo a missão. Sim, aí nós percebemos que muda então aí após o batismo de Saulo, soldado, ele passa a ser chamado de Paulo, São Paulo, um grande pregador do Evangelho, que para a igreja, para nós, é um grande sinal, testemunho para nós de conversão. Mas precisou ele cair do cavalo, precisou ele ainda ficar cego para as coisas para trás que ele vinha fazendo. E brilha para ele um novo horizonte, uma nova luz. Brilha uma luz que vem do céu. E essa luz é o próprio Jesus, que ele tem um encontro pessoal com ele para a mudança de vida, para a sua conversão. E que deve ser para nós, irmãos, um sinal também e um modelo para cada um de nós cristãos. Cada dia nos converter. Nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Nós somos pecadores, mas o Senhor é santo, ressuscitado. A ponto de quando alguém vinha falar que Saulo estava na sinagoga pregando, tinha medo. Porque as notícias, os comentários e o nome dele era que decepava mesmo os cristãos, perseguia mesmo os cristãos. E estava indo para perseguir e fazer mais matança em Damasco. Mas o Senhor fala: basta, chega. Eu preciso de você, Saulo. Agora você não mais poderá ser Saulo. Você vai ser Paulo. Você vai assumir uma missão de falar do meu nome, de testemunhar. Você é muito importante para a igreja, para os cristãos. E aí, meus irmãos, a vida de Saulo passa a ser Paulo. Aí São Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Como nós não vemos nos tempos, a igreja tem sido tão perseguida, tão martelada, assim dizendo. Nos últimos tempos, as igrejas que anunciam o nome de Jesus precisam ter essa convicção do Cristo ressuscitado e não ter medo de anunciar o Evangelho. Porque São Paulo foi até as últimas consequências. São Paulo, depois que teve um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não foi mais o mesmo. O passado ficou para trás. E sim, ele só enxergava o Cristo. Ele só tinha a visão do Cristo ressuscitado. Com a graça de Deus, ele age no coração e na vida das pessoas. Paulo, que antes queria destruir a mensagem de Jesus, agora ele anuncia a palavra. Ele agora é um apóstolo do Senhor. É alguém que não consegue mais viver sem proclamar para todas as pessoas o Evangelho de salvação. Paulo procura animar os cristãos e a comunidade nascente, vendo-os perseverar na vivência do Evangelho e na fé em Cristo, o mesmo adiante das perseguições, pois não existe limite para a ação do amor. A misericórdia de Deus tomou conta do coração de Paulo.
E quem se deixa encontrar por ele, nós que deixamos encontrar por Jesus Cristo, nós fazemos essa mesma experiência, precisamos fazer essa mesma experiência do apóstolo Paulo, que a ponto de dizer depois, mais lá na frente, depois de várias e várias evangelizações, ele dizer que para ele o viver é Cristo. Para ele tanto faz viver como morrer. Se eu morrer é lucro, eu estou com Cristo. Se eu viver, eu vivo também em Cristo. Então, para mim, a grande vitória é Jesus Cristo. Nós precisamos copiar isso de São Paulo. Cristo Jesus deve ser para nós em qualquer ambiente, em qualquer lugar que tivemos. Ele deve ser o Senhor de todas as coisas na nossa vida. O Senhor de todas as coisas na sociedade. O Senhor de todas as coisas na família. Porque São Paulo se converteu e ensina nós como é a conversão de estarmos em comunhão com Cristo. E não podemos ficar esperando, irmãos. O tempo está passando, o tempo é breve. Precisamos ir participar das comunidades, participar da Santa Missa. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Seja onde for, na sua igreja, ou católica ou evangélica, precisamos buscar o Senhor, porque Ele ressuscitou. Assim como Ele mudou o coração de Saulo. Não interessa a vida que você vive hoje, não interessa o momento que você está vivendo, nem qual tipo de pecado que você está mergulhado, mas o Senhor da vida tem amor por você. Assim como Ele mudou a vida de Saulo e passou a chamar Paulo, você também pode continuar com o mesmo nome, mas com Cristo no coração, que ninguém pode mais tomar. O amor, a paixão de você é Jesus Cristo, porque foi isso que aconteceu com Saulo. Quando ele recebe aquela palavra, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta o que quer, Senhor. E nós também precisamos perguntar isso na minha vida. Quando tudo, às vezes, na sua vida não está dando certo, como é que está você, a sua conversão com o Senhor? Você aceitou realmente Jesus como o único Senhor da sua vida, como o único Senhor e Salvador da sua vida? Precisamos fazer essa revisão, porque São Paulo para nós é um modelo de conversão. Que a palavra de Deus nos ilumina e enche nós, para que possamos vivenciar esta leitura de Atos dos Apóstolos, que cobra de cada um, de mim e de você, que está nos acompanhando, uma verdadeira conversão para a nossa, a sua, a minha e a sua salvação. Que Deus abençoe nós, o Deus Todo-Poderoso, aquele que lançou-se a luz no coração de São Paulo, que possa também entrar no coração de cada um de nós, para que nós possamos reconhecer que a salvação fora do Senhor Jesus não há. Ele é o único Senhor que pode nos mudar de vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele ilumine como iluminou Saulo, que hoje é São Paulo, que nós possamos também, Senhor, ensina nós na pequenez, na fraqueza, a mudar de vida, a nos converter ao Senhor. Não interessa a cor do nosso pecado, mas precisamos confessar, precisamos converter, precisamos buscar o Senhor para estar com o Senhor na vida eterna. É o que o Senhor quer para todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora, essa salve rainha, possa o Espírito Santo cheio de graça, de Nossa Senhora das Graças, abençoar cada um de vocês, segundo a fé de cada um. Então vamos rezar a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, e a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse termo, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.